Hoje a gente vai falar sobre ângulos. Bom, muita gente pensa, né, que na geometria plana o que é importante é a medição de distâncias. Não é bem assim, tá? A medida de abertura é muito importante, que são os ângulos, tudo bem? O que a gente dá para trabalhar com isso? Vamos lá. Galerinha, o que é um ângulo? Toda vez que a gente tiver três pontos, esse, a gente pode formar entre esses três pontos uma abertura, um ângulo, tudo bem? Vamos chamar de abertura, vamos chamar de ângulo. Nesse caso, a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C, e ligando ao ponto A e o ponto B tem um segmento, ligando o ponto B e o C também a gente tem outro segmento, tudo bem? Essa abertura entre os dois a gente vai chamar de ângulo. Essa abertura eu vou chamar de alfa, vai ser o ângulo ABC, tudo bem? Porque ele está entre os pontos A, B e C. A gente representa desse jeito aqui, ângulo ABC é igual a alfa. Esse ângulo, essa abertura pode ser classificada de três maneiras diferentes. Se esse ângulo, se essa abertura ele for reto, ou seja, esse ângulo for igual a 90 graus, a gente chama de um ângulo reto. Por que 90 graus? Calma que a gente já vai ver por que é 90 graus. Mas se é uma perpendicular, o que é uma perpendicular, galera? Esse cara e o outro cara, ó, retinho, beleza? Não tem nem mais para lá nem menos para cá. Ele tá igual tanto para lá quanto para cá. Essa abertura, ela tem que ser igual, beleza? Tudo bem? E aí a gente chama de ângulo reto. Se essa abertura aqui ela for menor do que esse ângulo reto, a gente chama de ângulo agudo. E se essa abertura for maior que esse ângulo reto, a gente chama de obtuso, tudo bem? Vamos lá ver por que é 90 graus. Considera que uma volta completa é 360. Por que 360? Aí é uma arbitrariedade do ser humano, tá? Bom, a gente sabe que a metade disso, a metadinha disso, é 180 graus, certo? Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo raso, que é de 180 graus. Esse ângulo aqui é metade do ângulo raso, né? Então vai ser o quê? 90 graus. Metade, um quarto da volta inteira, né? Um quarto de 360 graus e 90 graus. Por isso que esse ângulo aqui é especial, é um ângulo que faz 90 graus. A gente vai falar muito sobre esse ângulo de 90 graus ainda durante o curso. O tempo todo a gente vai retomar esse ângulo de 90 graus, o ângulo reto, tanto em matemática quanto em física. Ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? É quando um ângulo vem atrás do outro. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ele vem depois, ele vem atrás desse ângulo aqui, certo? E esses dois ângulos somados formam o quê? Esse ângulo grandão aqui. O ângulo AOB mais o ângulo BOC formam o quê? Esse ângulo total aqui, o AOC. Quando acontece isso, a gente chama de ângulos consecutivos, beleza? Um caso muito especial aqui de ângulo consecutivo, que é a bissetriz, que eu vou comentar muito também durante o curso, tudo bem? Bissetriz acontece quando você tem dois ângulos consecutivos que são iguais, sendo que a reta que divide o ângulo grandão a gente chama de reta bissetriz. A gente tem o seguinte, né? A gente tem o ângulo AOB, que é esse carinha aqui, ele é igual ao ângulo BOC. A gente representa assim, ó, tracinho, tracinho. E aí, ó, olha só um fato interessante a se constatar. A gente sabe que o AOB mais BOC, ele resulta aqui no AOC, né? Porque eles são consecutivos. E também esse AOC pode ser escrito como 2AOB, já que AOB e BOC são iguais, né? E também eu posso escrever também o AOC sendo o dobro de BOC. Dois ângulos, sejam elas consecutivas ou não, sejam elas perpendiculares ou não, elas podem estabelecer a relação entre eles. Quando esses dois ângulos somados dá 90 graus, a gente chama de ângulos complementares. Então aqui no exemplo, ângulo de 20 graus com 70 graus. Ah, mas eu posso ter, sei lá, um ângulo de 10 graus com um ângulo de 80 graus. Ou então, tudo bem, um ângulo de 45 e um ângulo de 45 graus. E aí, nesse caso, esses dois ângulos aqui, essa reta aqui vai formar uma bissetriz. Consecutivos ou não, dois ângulos complementares formam 90 graus. Suplementares. Complementares era 90 graus. Ângulos suplementares, eles formam o quê? 180 graus. No exemplo aqui, a gente tem 45 graus e 135 graus. 45 graus mais 135 graus dá 180 graus. Então esses dois ângulos aqui são suplementares. E replementares, quando os dois ângulos somados dão 360 graus. 120 e 240. Próxima lousa. O que são ângulos adjacentes? É um ângulo que tem a mesma formação. Então, por exemplo, aqui a gente tem o seguinte. 70 e 20 graus são ângulos adjacentes porque eles têm essa reta em comum. É meio parecido com um ângulo consecutivo, mas daqui muda, por exemplo, na geometria espacial, tá? Precisa ter a definição do ângulo consecutivo e o ângulo adjacente. Só para a gente ilustrar um exemplo aqui, ó, 20 mais 70 é complementar, né? Dá 90 graus. Esses dois ângulos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 45 mais 55, 100. 100 mais 80 dá 180. Ah, então todos isso daqui dá 180 graus. Esses três ângulos consecutivos aqui. Esses três ângulos são consecutivos. OPV. O que é OPV? OPV é oposto
pelo vértice. Toda vez que eu tiver uma reta, um segmento de reta, eles se cruzarem, a gente tem um vértice em comum aqui, né? Repara nessa abertura aqui. Essa abertura aqui, se eu mexer ela, se eu diminuir essa abertura, aumentar essa abertura, repara que essa abertura aqui do outro lado também diminui, também aumenta. Então toda vez que eu tenho OPV, ou seja, oposto pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice, eles variam do mesmo jeito. Ó, olha só, esse ângulo com esse ângulo aqui de baixo, ó. Se eu aumento o ângulo, ele aumenta junto. Se eu diminuo esse Y, ele diminui também. Então OPV é isso. Ó, OPV é o seguinte, quando eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, eles são congruentes. A gente fala congruentes aqui na geometria. É isso aí. Então ele deu a reta R, beleza? A gente tem o ponto A, o ponto B, e o ponto C e o ponto D. No caso, o enunciado falou que esses dois ângulos somados dão 180 graus. Então a gente sabe que são ângulos suplementares. Se são suplementares, a gente sabe que a soma deles dá 180 graus. 170 passa para lá, a linha de equação, né? 180 menos 170 dá 10. 2x igual a 10. O 2 passa dividindo, x igual a 5 graus. É isso aí. Por exemplo, 2 aqui, então a gente tem duas retas que se cruzam aqui no ponto V. Aqui aconteceu aquela situação que é o oposto pelo vértice. Se eu diminuo aqui, o outro vai diminuir o tanto. Então sempre esse ângulo vai ser igual àquele ângulo. Esse igual àquele. Esse cara vai ser igual a outro cara porque eles são OPVs, eles são opostos pelo vértice. Então a gente tem que 3x menos 20 é igual a x. A gente sabe que x passa para lá, fica menos x com 3x, 2x. Menos 20 passa para lá, fica mais 20. 2 passa dividindo. 20 dividido por 2 é igual a 10 graus. Esse x aqui vale 10 graus. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de ângulos e até a próxima. Falou!